Gente, desculpa. É que as meninas que fazem parte do projeto, elas recebem a sessão gravada, meu Deus. Então, vamos lá, voltando, né? Então, Moisés, gente, ele recebeu isso tudo, 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 porém, né, na hora que o Senhor mandou ele lá fazer o que era para ser feito, ele, mas eu não sei falar. E aí paralisou. Agora, Davi, né? Davi estava sendo criado lá, rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, lá naquele cantinho lá, recebeu a unção escondido, porque Samuel estava morrendo de medo de Saul ficar sabendo que ele ia ser ungido, então recebe a unção aí no teu cantinho, escondido, né? Só você precisa saber que tu está recebendo a unção de Deus, mas ele tinha certeza da identidade dele. Quando ele viu o povo de Deus sendo ameaçado, ele falou: opa, eu fui chamado para pelejar por esse povo. Eu fui escolhido por Deus para cuidar desse povo. Gente, ele não fazia parte do exército, ele não tinha sido treinado para lutar, ele não tinha armadura, ele não era reconhecido por aquele povo, mas ele tinha o quê? A identidade dele com clareza. Ele tinha clareza de quem ele era em Deus. Então, o medo, gente, é a falta de clareza de quem nós somos em Deus. Por isso que o medo nos paralisa. Por isso que o medo, ele mostra que eu não vou conseguir, porque ele olha para a minha força. Eu, como ser humano, não tenho condições nenhuma. Eu, como ser humano, né? Aquela vez que eu contei para vocês que meu pai mandou eu ir lá orar pelo rapaz que estava com um tumor na cabeça. Opa, eu, como ser humano, Deus me livre, vou passar uma vergonha, né? Paralisei, o medo paralisa. Mas quando eu entendo quem sou eu em Deus, não. O espírito que habita na minha vida vai na frente, é ele que vai curar esse jovem, né? Então, Mariana, quando você estiver louvando, o que vai fazer as coisas acontecerem é o Espírito de Deus que habita na tua vida. Quando você abrir a boca, a unção vai sair e vai alcançar as vidas. Entende, gente? Não é nosso, Mariana, não é de você, é do Espírito que habita na tua vida. Fernanda, não é de você, é do Espírito que habita dentro de você. É esse Espírito que vai fazer o milagre acontecer, tá? Então, por isso, gente, que o medo tem nos paralisado, porque a gente está focando em nós. A gente não está focando em quem é que nos sustenta. Então, percebe que não está bastando não desejarmos esses comportamentos. Se eles continuam dentro de nós, não seremos capazes de viver as bem-aventuranças. Porque todas as pessoas que estão aqui, né, são 15 pessoas que estão agora, nenhuma das 15 pessoas desejam sentir medo, nenhuma das 15 pessoas desejam sentir ansiedade, nenhuma das 15 pessoas desejam sentir desconfiança, sentir sentimento de inferioridade. Né? Nenhuma das 15 pessoas deseja ser crítica, ficar criticando tudo. Ninguém aqui deseja. No entanto, quase todas as pessoas que estão aqui acredito que veio para cá porque estão sendo machucadas por esses sentimentos. Né? Estão sofrendo consequências de ter esses comportamentos, mesmo que indesejados, mesmo que o seu coração rejeite, você está sofrendo consequências desses comportamentos aí dentro de você. Certo, gente? Faz sentido aí para todo mundo? Faz uns joinhas aí, assim, para eu saber se está todo mundo junto comigo. Eu queria ver se eu consigo abrir um mosaico aqui para eu poder ver todo mundo. Peraí, rapidinho, gente. 2 minutinhos. Joia, minha irmã. Joinha, isso aí, gente. Fala aí para eu poder saber. Ah, não consigo abrir para ver todo mundo. Eu queria ver todo mundo. Mas vamos lá. E agora? Por que isso acontece, tá? E aí, gente, não bastou, né, eu estudar lá em coach, né? Como vocês sabem, fiz a formação em coach, estudei loucamente, li vários livros, milhares não, né? Mas posso dizer quase mais de 100. Vários livros lá, me matando de estudar, isso não foi o suficiente, porque eu queria entender dentro da palavra. Por que isso acontece?
E aí o Senhor me revelou, dentro desse versículo aí, em Mateus 12, 3, versículo... Não, gente, Mateus 12, versículo 34. Onde Jesus fala assim: como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Tá? E aí eu peguei aquela Bíblia-chave lá, que quem conhece sabe que tem aquela tradução lá daquelas palavras que estão em grego, né, aramaico e tal. Ela faz essa tradução. E aí eu comecei a estudar sobre isso. E quando fala assim, como podeis vós dizer coisas boas, né? E lá na tradução ele traduz como proveitosa, útil e benevolente. Então a gente pode trocar aqui. Como podeis vós dizer coisas proveitosas, úteis e benevolentes? E aí a gente volta aqui. Quando a gente falou sobre a oração do ciúme, a gente estava orando coisas proveitosas, úteis e benevolentes? Não. Quando a gente falou da falta de misericórdia, a gente estava falando coisas proveitosas, úteis e benevolentes? Também não. Quando a gente estava com medo, a gente falou coisas proveitosas, úteis e benevolentes? Também não. Então, esse versículo aqui se encaixa, né, gente? Como podeis vós dizer coisas proveitosas, úteis e benevolentes? Está se encaixando, que a gente não está fazendo isso, né? Sendo maus. E aí, esse maus, eu fiquei, Senhor, como assim maus? E fui lá também na palavra-chave procurar, e ele fala que esse maus, ele pode também ser entendido como adoentados, doentes, né? Quem está doente, está sofrendo, está machucado por algum motivo. Então, como podeis vós dizer coisas proveitosas, úteis e benevolentes se vocês estão doentes? Pois, do que há em abundância no coração, e esse coração a gente pode traduzir também como pensamento e sentimento, porque ele não está falando do órgão, coração, né, aquele que bombeia sangue, ele está falando dos pensamentos e sentimentos. Então, do que há em abundância nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, disso a nossa boca fala. Então, ali o Senhor me fez entender que a nossa boca está falando daquilo que os nossos pensamentos estão cheios, que os nossos sentimentos estão cheios, e eles estão cheios disso, porque nós estamos o quê? Doentes. E por que nós estamos doentes? Porque nós fomos machucadas. Em algum momento nós fomos machucadas. Isso nos feriu, né? A ferida está aberta, não foi cicatrizada, não foi curada, né? Não foi cuidada essa ferida, a ferida aberta. E aí a gente continua falando coisas que não são proveitosas, não são úteis e não são benevolentes. E, gente, quem me conhece, né, conhece meu testemunho, sabe que eu, né, praticamente nasci dentro da igreja, porque eu não me lembro como é que era a minha vida antes da igreja, né? Minha mãe me levou para a igreja, eu tinha 5 anos de idade. Não consigo lembrar como era a minha vida antes. Só me lembro dentro da igreja. Então eu falo que eu praticamente nasci dentro da igreja, né? Apesar disso, né, eu quando eu estava lá com meus 33, 32 anos, eu estava aí, igual isso aí, falando coisas que não eram proveitosas, não eram úteis, não eram benevolentes, orando para Deus dar um sacode no meu marido, orando, falando com Deus que eu não aguentava mais, né? Se possível, se fosse necessário, se for necessário, bota ele no leito, quebra o vaso, igual a Mariana falou, né? Quebra o vaso, então faz alguma coisa, dá um sacode nele, que eu não estou mais aguentando, né? Apesar de estar sendo criada na igreja. E por quê, gente? Porque essa ferida que foi aberta lá atrás, né? Eu estava lá todo dia na consagração, estava todos os dias na oração, estava fazendo evangelismo no presídio, estava fazendo evangelismo na Cracolândia, estava fazendo evangelismo no hospital, mas com feridas abertas terríveis dentro de mim. Eu não parava para poder querer olhar para dentro de mim e curar essas feridas.
Eu não tinha um momento que vocês estão tendo agora de parar para refletir. Opa, essa ferida está sangrando, eu preciso buscar a cura dessa ferida. Eu não parava. E aí, o que acontecia? Eu acordava de manhã, ia para o evangelismo, de noite o culto, voltava, dormia, de manhã, e ficava vivendo toda limitada, toda ferida, ferindo as outras pessoas, e não queria parar para entender o que estava acontecendo. E aí eu percebi que isso, gente, não é só eu que estava vivendo isso. Isso tem muitas mulheres que estão vivendo a mesma coisa que eu. Ela vive, ela acorda, ela dá lanche para as crianças, né? Na época eu não tinha filho, então não estava muito envolvida com criança, né? Hoje em dia, Samuel está ocupando ali minha agenda de uma forma, né? Que eu fiquei, meu Deus do céu, eu pensava que eu não tinha tempo, mas agora, acho que agora eu não tenho nem segundo mais. Mas na época, então assim, a pessoa que tem filhos, né, então acorda e vai lá, e dá café, e leva na escola, e volta da escola, e faz não sei o quê, e dá lição, e cuida de casa, cuida... E ela não para entender o que tá acontecendo na vida dela. E aí eu gosto de contar uma metáfora. Eu acho que ela explica, ela traz bastante clareza sobre isso. Imagina que você tá lá andando de bicicleta, tranquilão, na rua, você caiu e machucou teu braço. Mas machucou muito mesmo, de doer muito, de você não conseguir nem encostar assim. Tá doendo muito o braço. E você vai para casa pensando, e agora? Será que eu faço curativo? Será que eu vou ter que ir para o hospital levar ponto? Será que o meu braço, será que o osso quebrou? Não para de sangrar, e agora o que eu vou fazer? E você tá indo para casa e tal, e naquela situação, quando de repente alguém que você ama muito, que tem uma conexão forte com você, né? E aí você pensa na mãe, no filho, ou na esposa, ou no marido, né? Alguém que tem uma conexão muito grande com você, que vocês estão morando muito juntos, dois juntos, por aquele propósito. Ele chega feliz da vida, querendo te abraçar e contar que vocês receberam aquela bênção, aquela vitória que vocês estavam pedindo muito a Deus. E aí, quando ele chega, ele te abraça por trás, assim, e quer te jogar pro alto, falando, a gente conseguiu, né? Imagina ali se fosse um marido, te jogou pro alto, amor, a gente conseguiu, amor, fui promovido, e tal, não sei o quê. Gente, nesse momento, aquela pessoa que veio te abraçar, ele só queria te trazer coisas boas. Ele estava em êxtase, ele estava muito empolgado, muito feliz, mas ele apertou aonde? A tua ferida. Ele apertou onde estava doendo. Você não vai conseguir fazer um match com ele. Você não vai conseguir ficar empolgada junto com ele, porque está doendo muito. Nesse momento que ele apertou a tua ferida, você vai fazer, me solta! Tá doendo! Seu bruto! Seu isso, seu aquilo! Sai daqui! Será que você é incapaz de ver que eu tô machucada? Você vai fazer o quê? Você vai ofendê-lo com palavras, você vai machucá-lo com empurrões, né? Então, fisicamente, você vai machucar fisicamente, você vai ofendê-lo com palavras, então você vai machucá-lo também emocionalmente. Você vai falar palavras que você não gostaria de falar para a pessoa que você ama. Você vai falar palavras que você não gostaria de falar para pessoas que você tá orando junto por aquela vitória. Mas você vai falar, por quê? Porque ele tocou na tua ferida, tá doendo muito. Na hora da dor, você vai jogar a pessoa longe. Você vai falar aquelas palavras. Na hora da dor, você não vai conseguir raciocinar, poxa, mas eu gosto tanto dessa pessoa, eu não vou falar essa palavra ou aquela palavra. Gente, você vai gritar, tá doendo. Você não pensa, é involuntário. É uma atitude involuntária. E aí, o que vai acontecer? Aquela pessoa cai, se machuca, ela pode machucar o braço, pode machucar a cabeça, pode machucar várias partes do corpo, pode sangrar também, pode precisar ir para o hospital também, pode bater a cabeça na quina e ferir ali terrivelmente. Rapidinho, Mariana, você só termina a concluir a história. Pode ferir terrivelmente. Aquela pessoa pode sentir uma dor emocional terrível.
Você pode falar palavras ali que ela vai guardar pro resto da vida e pensar, meu Deus, falou isso de mim é porque ele sente isso o tempo todo, porque o coração dele tá com isso o tempo todo, porque o coração dela tá o tempo todo com isso, por isso que ela falou isso de mim. E essa pessoa pode ficar muito tempo machucada ali pelaquela ferida que você causou nela. Apesar de você não estar com intenção, apesar de você amá-la, apesar de você respeitá-la, aquela pessoa foi ferida. Você feriu aquela pessoa. Gente, o que eu quero concluir? Todos os dias nós estamos ferindo as pessoas que a gente mais ama. Com os nossos comportamentos indesejados, provocados pelos nossos ciúmes, provocados pela nossa ansiedade, provocados pelo nosso sentimento de inferioridade, provocado pelo nosso sentimento de desconfiança, provocado pelo nosso medo. A gente tem ferido as pessoas que a gente mais ama. Porque existe essa ferida dentro de nós. Lembra que Deus falou que a gente não consegue falar palavras proveitosas, úteis e benevolentes se a gente ainda está adoentado? Se os nossos pensamentos ainda estão pensamentos ruins, pensamentos de doentes, a gente está só pensando em coisa ruim o dia inteiro. E aí, quando essa pessoa vem, pá, toca na nossa ferida, faz assim, né? E alcança um monte de gente. A gente explode as pessoas que estão do nosso lado. E aí, gente, quantas das vezes a gente não consegue parar em um emprego? Quantas das vezes a gente perde oportunidades maravilhosas de ter uma amizade, de pessoas boas, de pessoas que realmente nos amam, pessoas que realmente nos respeitam, a gente acaba perdendo a oportunidade de ser amiga dessa pessoa. Quantas das vezes a gente perde a oportunidade de ser promovido dentro do trabalho? Quantas das vezes a gente perde a oportunidade de ser convidada, né, para uma reunião legal de amigos? Suzete, já vou te dar a oportunidade. Peraí, rapidinho, tá na fila, a Mariana tá na frente. Quantas das vezes a gente perde oportunidades como essa, gente? Por quê? Porque a gente está ferida. E aí a gente está ferindo as outras pessoas. As pessoas que a gente mais ama. Vou deixar a Mariana falar aí. Pode falar, Mariana, rapidinho. Não, a senhora estava falando, eu estava dizendo, fora que a gente fere também emocionalmente com as palavras que a gente agiu, né, com aquela pessoa. Não foi só o tapa, mas emocionalmente. Exatamente. A pessoa fica ferida emocionalmente. Eita, engasguei. Desculpa. A pessoa fica ferida emocionalmente, tá? E aí ela pode, você às vezes não nem percebe, né? Assim, aos olhos nus, né? Mas você percebe que a pessoa começa a ficar um pouco distante de você. Você percebe que ela começa a ter comportamentos diferentes, né? Ela não querer estar muito ali perto de você. Por quê, gente? Porque foram palavras que machucaram aquela pessoa. A Suzete pediu oportunidade também? Pode falar, Suzete. Enquanto a Suzete fala aí, eu vou pedir só pro meu esposo trazer uma água para mim, porque engasguei aqui. Pode falar. Oi, mãe, é porque meu celular estava com uma colega minha e eu estava resolvendo um negócio, aí eu não peguei muito as palavras que a senhora estava falando, não. Aí eu não tenho muito o que falar, não, porque eu não estava ouvindo. Peguei agora nesse instante o telefone, viu, minha irmã? Aí Tudo agora bem. só quero ouvir a senhora falar mais para eu poder entender alguma coisa, porque o celular não estava comigo, não. É Tudo porque bem. na live a gente costuma levantar a mão, irmã, para tipo assim, tô recebendo. Na outra Ah, live, tá bom. É porque Tá aqui, certo. gente, deixa eu falar pra vocês. Quando o pessoal Fala. levanta a mão, é pedindo oportunidade para falar, entendeu? Entendi, Então, se minha irmã, vocês mas levantarem a mão, eu vou achar que vocês estão querendo falar alguma coisa. não, Tá minha bom? querida, viu? Porque tava, o telefone estava o meu celular estava com uma colega minha, viu? Que eu fui ali que me chamaram, aí eu fui ali atender um recado ali, viu? Tudo bem, tá tranquilo. Da próxima vez aí, gente, quando vocês levantarem a mão, é para vocês falarem, tá bom? Tá certo, minha irmã. Então vamos lá.
Tá. Jesus está dizendo que enquanto estamos adoentados em nossos corações, não conseguiremos dizer coisas boas, proveitosas e muito menos ter atitudes benevolentes, tá? O pastor levantou a mão. Pode falar, pastor. Tá o microfone desligado. O que é algo mais importante e bacana do evangelho é que quando uma pessoa ela consegue ser curada em Deus, ela tem o poder de Deus dentro dela para curar outras pessoas. Isso é excepcionalmente maravilhoso, isso é magnífico. Exatamente. Porque, gente, o que acontece? Enquanto eu tô ferida, eu tenho esse poder para ferir as outras pessoas. Mas lembra lá das benevolências que eu falei da misericórdia, né? Quando a gente tem misericórdia de verdade, a gente consegue interceder de verdade. Então, a gente vai ter a função ali do Espírito Santo. A gente vai orar a Deus de forma que a nossa oração venha cá, né? Ir rápido e alcançar aquele coração. A gente vai ter empatia por aquela pessoa, a gente vai olhar para aquela pessoa com amor de verdade, né? Então, a gente vai conseguir fazer o que o pastor está falando. Eu vou conseguir ser provedor de cura para aquelas pessoas, porque eu não estou ferida, tá? Vamos lá. Isso quer dizer que esses comportamentos indesejados estão instaurados dentro de nós, porque nós estamos o quê? Doentes. Sofremos, fomos feridos, mas que essas feridas não foram curadas. Então, e agora, gente? Por que isso acontece? E não adianta eu dizer aqui que eu já superei, porque é pelo fruto que conhecemos as condições da árvore, gente. Então, eu posso falar aqui para vocês assim, não, Mariana, fica tranquila, eu já superei. Aquele abandono que eu sofri, aquela traição que eu sofri, não, já superei, ó. Tu não tá vendo eu aqui todo dia no monte? Tô aqui, ó, todo dia no monte. Mas eu desço do monte para tomar meu marido. Desço do monte, vivo reclamando. Mas eu desço do monte, falo um monte de palavras ruins. Eu desço do monte, critico o meu pastor, critico a irmãzinha que chegou. Não, mas ó, eu já superei, já perdoei, já superei aquelas dores que eu sofri no meu passado. Já superei, você não tá vendo eu aqui? Ó, eu tô fazendo jejum todo dia, já superei. Mas eu não consigo perdoar, né? Então, gente, eu continuo sentindo muita ansiedade, eu continuo sendo paralisada pelo medo. Então, preste atenção, gente. Não adianta eu falar da minha boca para fora. Não adianta eu querer mostrar uma coisa que não é verdade. Porque é pelo fruto, gente, que nós vamos conhecer a árvore. Então, se eu ainda estou dando fruto de medo, de ansiedade, de desconfiança, de sentimento de inferioridade, medo de ser rejeitada, se eu ainda estou dando esse fruto, é porque ainda existe uma ferida que precisa ser curada. Foi, gente? Todo mundo? Se eu ainda estou dando fruto de medo, de crítica, de ansiedade, de desconfiança, ainda existe feridas dentro de mim que precisam ser curadas, tá? Então, amiga, se o seu fruto ainda está sendo produzido com algumas partes ruins, é porque ainda existe ferida na sua alma que precisa ser tratada. E aí é uma decisão sua, não é decisão do pastor, não é decisão da dirigente, não é decisão da amiga da esquina, do seu marido, do seu filho, da sua tia, da sua mãe. É uma decisão sua. É você que tem que decidir. Eu quero ser tratada. Eu vou me cuidar. Eu quero ser curada. Tá? E inúmeros sofrimentos marcam a nossa alma e a nossa história. Aquela queda que eu falei da bicicleta pode ter sido causada por inúmeras coisas, gente. Inúmeras. Hoje eu fiz uma sessão com uma menina. Poxa, eu falei, meu Deus do céu, uma lista gigante só de situações que foram causando essas feridas na bicicleta. Então, a menina não estava com ferida só no braço, a menina estava com ferida da ponta do cabelo à ponta do pé, porque ela caiu de milhões de bicicletas, entendeu? Então, essas feridas elas podem ser causadas por abandono dos seus pais ou de pessoas que você amava. E esse abandono, muitas das vezes, né,
pode ter sido de forma involuntária. O seu pai ou sua mãe não quis. Ele não pensou, eu vou abandonar o meu filho, ou separei e vou abandonar. Não, gente. Às vezes o pai ou a mãe ficou doente. Às vezes tem uma pessoa que eu cuido que a mãe dela faleceu. A mãe dela não abandonou porque ela quis. A mãe dela não abandonou de maldade. A mãe dela faleceu. Ninguém quis falecer. Não foi suicídio, né? Ela faleceu, né? Porque chegou a hora dela, que Deus permitiu. E a criança se sentiu abandonada. A criança se sentiu, né? Abandonada pela mãe dela, que faleceu. Então, assim, esse abandono dos pais, né? Pode ter sido, né? Meu pai abandonou porque ele quis, né? Às vezes a gente coloca falta de misericórdia naquela situação, né? Meu pai foi ruim, minha mãe foi ruim, me abandonou, me enxotou, não sei o quê, não ligou para mim. Mas, às vezes, tem situações, né? Tem pessoas que pensam assim, mas Paulo, eu não tô magoada com a minha mãe faleceu, ela não teve escolha. Mas você, quando criança, teve esse sentimento, essa dor que você foi abandonada, que você estava sozinha no mundo, que você precisava lutar por você, que não tinha ninguém mais que lutava por você. Se você sofreu isso, se você pensou isso, você sofreu esse machucado do abandono, tá? Se você vivenciou traição dos seus pais, você via o pai traindo a mãe traindo o pai, ou a avó, o vô, o tio, se você vivenciou isso, gente, dentro da sua casa, brigas, maus tratos, bebidas, drogas, se você vivenciou isso dentro da sua casa, você foi ferida. Cada coisa que eu tô falando aqui, gente, é uma ferida em uma parte do corpo. Então vai anotando aí, já feriu o braço, já feriu outro braço, já feriu uma perna, já feriu outra perna. Vamos lá, palavras de acusação. Se teve palavras de acusação quando você era criança, você não presta para nada, você é muito desorganizada, você nunca vai conseguir casar. Quem vai querer casar contigo, você desse jeito, gorda, feia? Olha como é que você não se trata, você não se cuida, você nunca deixa o teu quarto organizado. Quando teu namorado entrar aqui, eu vou falar a verdade toda para ele, que você não presta, que você não cuida das tuas coisas, que você é desorganizada, que você é porca, você não quer tomar banho, não escova o dente. Olha quantas palavras que a gente ouve, gente, quando a gente é criança. E essas palavras vão entrando e vão, pá! Agora feriu o ombro, feriu o outro ombro, feriu a orelha, feriu o nariz, feriu a boca, já tá ferindo a cabeça toda. E aí, fora as acusações, há muita impaciência. Você ainda não fez, meu Deus do céu! Anda logo, menina, come logo, se arruma logo, rápido, eu tô com pressa, tô cheia de coisa para fazer, eu tenho 1 milhão de trabalho, você aí me perturbando, você demorando, você não sei o quê. E lança impaciência na criança, lança brigas na criança. E muitas das vezes, amiga, tua mãe tá cheia de problema. Às vezes, amiga, tua mãe tá sendo traída pelo teu pai, você não sabe. Ela tá com uma dor incrível. E ela tá tentando não morrer afogada. Querendo deixar que você não perceba. Às vezes, essa mulher foi abandonada pelo marido, ela tá tentando dar conta dentro de casa, trabalhando igual uma louca para dar conta dentro de casa. E fazendo de tudo, tentando que você não perceba. Mas ela tá sem paciência já. Ela não tá conseguindo dar conta, ela tá quase morrendo afogada e ela tá lá, gente. Você se sente o quê? Maltratada por isso. Você tá sendo ferida por isso. É claro que a sua mãe e seu pai não estavam com intenção de te ferir, mas eles não tá conseguindo dar conta e acaba te ferindo. Às vezes, um dos dois é viciado em bebida, em droga, para não ter que ver a realidade de frente. Essa realidade que dói tanto. Ele não quer ver essa realidade, aí ele acaba se metendo em drogas, em bebidas. E você sendo mais ferida ainda por conta disso. Sofrimento dos pais, você vê teu pai e tua mãe sofrendo, às vezes com doença, né? Quem viu o pai e a mãe sofrendo com câncer, com HIV, com doenças terríveis, né? Tem uma menina que viu o pai sofrendo por degeneração. Então, são sofrimentos. Você vê o pai e a mãe sofrendo muito, sofrendo no trabalho,
sofrendo com os avós. Gente, já peguei pessoas que a criança ela via os pais sofrendo com os avós eram narcisistas, ficavam, né, ali em cima do pai e da mãe, e aquela criança vendo aquele sofrimento todo, ele ficava com ódio dos avós, e aquilo foi ferindo aquela criança. Castigos exagerados. Quantos castigos você recebeu que você pensava, meu Deus, isso é um exagero para uma criança? Quantas dificuldades você sofreu na vida, muitas das vezes não tinha o que comer, você estava passando por momentos difíceis, não tinha o que vestir, não tinha escola para ir. Se a sua gestação foi desejada ou não foi desejada, se o teu pai tinha condições, se a tua mãe tinha condições naquele momento, condições, e aí eu falo não só, gente, emocional, condição financeira, condição emocional, condição física, às vezes tua mãe era muito nova, às vezes tua mãe estava doente, né? Às vezes ela não tinha fisicamente condições de deixar aquela gestação seguir, e aquela gestação foi indesejada. E aí você se sente rejeitada e abandonada pelos seus pais por conta disso. Olha quantos motivos, gente, vocês vieram durante a vida toda tendo feridas. E nunca parou para cuidar dessas feridas. Nunca parou para analisar que essas feridas estão aí te impedindo de você crescer. Nunca parou para analisar e perceber que essas feridas estão te paralisando. Por quê? Porque elas estão sangrando, gente. Quem já teve anemia aqui sabe como é que é, você não tem força. Eu tive um pouquinho de anemia, um pouquinho mesmo na gestação. Eu já vivia dormindo. Imagina você que está sangrando a vida toda. Como é que estão as tuas forças espirituais agora nesse momento? Como é que estão as tuas forças emocionais agora nesse momento? Olha quanto sangue que está indo. Olha quanta anemia que você está vivendo. Né? Então, essas feridas estão te sugando todas as suas forças. Sugando toda a tua energia. E por isso você está paralisada, por isso você não está vivendo a sua melhor versão. Tá, gente? Se você viveu algum desses, né, dessas situações aqui que eu falei, ou outras também que te feriram, tá? Existem muitas outras, gente, que não dá para eu relatar aqui todas as feridas, imagina, eu ia ficar a madrugada inteira falando de ferida aqui, de tudo que pode ter te ferido, né? Abusos, mulher, então, hoje em dia, né? A situação aí tá cada vez aumentando mais de meninas vivendo abusos. Eu ia ficar aqui a noite inteira falando sobre feridas. Eu falei aquelas que as pessoas pensam que é mais simples, né? Porque abuso todo mundo sabe que fere, que machuca, que a pessoa carrega aquela dor. Mas, às vezes, castigo exagerado, a pessoa pensa assim, é a frescura daquela criança. Às vezes você vê a sua mãe sofrendo, você pensa é a frescura daquela criança. Então, eu quis botar esses mais assim, que as pessoas não enxergam que é ferida, tá? Que fere. Se você viu algum desses ou outros, né? Jesus tem o poder de te curar. E agora a gente vai começar a partir para a cura, tá? Em Salmos 147, versículo 3 diz: sara os quebrantados de coração. Então, o que é quebrantado de coração? É o coração partido, é aquele que tem traumas emocionais. Então, você viveu todos aqueles traumas que eu falei, tá? Então, Deus tem o poder de sarar os quebrantados de coração. Deus tem o poder de sarar aqueles que têm traumas emocionais. E liga-lhes. O que é, gente? Cuidar, atar, ligar um ao outro, né? Então, o braço está aberto, está saindo sangue. Deus tem o poder de fazer o quê? Colar, ligar as feridas, essa dor, esse sofrimento, e impedir de você continuar sofrendo. Então, liga-lhes as feridas, cuida, ata da sua dor e do seu sofrimento. Traduzindo,
O Senhor sara os que têm coração machucado, com traumas emocionais, e ainda cura todos os seus sofrimentos e a sua dor. Como que ele faz isso? Como que Deus faz isso, gente? Como que Jesus tem esse poder, né, de curar essas feridas? E a partir de hoje você vai olhar ali, você vai ver a cicatriz, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho várias cicatrizes. Fiz ao total, se a gente for contar, né? Eu fui 3 vezes pro centro cirúrgico, mas se eu fosse contar todas as cirurgias que eu fiz, foram 7 cirurgias, né? Porque 2 vezes foram 2 cirurgias de uma vez, na última vez foram 3 cirurgias de uma vez. Então, ao total, 7 cirurgias, né? 2, 4, 7 cirurgias no meu rosto. Então, você vai ver várias cicatrizes. Mas eu sinto dor? Não sinto dor. Por quê? Só tem a cicatriz, tá? Então, você vai ver a sua cicatriz lá no seu coraçãozinho, mas você não vai sentir mais dor. E é isso que a gente quer aqui, tá? O meu objetivo aqui é que você saia hoje sabendo como vencer isso. Como pegar essa dor aí, ela vai virar uma cicatriz, mas você não vai sentir essa ferida, quer dizer, vai virar uma cicatriz, mas não vai ter mais dor. Como que Jesus faz isso? Com perdão, gente. Quando ele nos mostra que mesmo sendo perfeito, ele tem condições de nos perdoar. Ele nos ensina que também teremos condições de perdoar aqueles que pensamos serem mais pecadores do que nós. Então, por que eu tenho dificuldade de perdoar a Joaninha? Porque eu nunca faria aquilo que a Joaninha fez comigo. Eu nunca faria aquilo que ela fez comigo. Eu acho inadmissível a pessoa fazer aquilo. Então, eu acho que a Joaninha, ela merece ser vingada por conta disso. Mas Jesus, ele sendo perfeito, ele nos ensinou a perdoar aquele que é mais pecador do que ele, que sou eu, que é você. Ele perdoou. Mesmo eu sendo pecadora e ele perfeito. Ele conseguiu olhar para mim e liberar o perdão. E é isso que ele nos ensina. Eu separei o versículo aqui para vocês. E agora eu não sei onde ele está. Jesus. Vai, fala aí. Misericórdia na vida da Paulinha. Peraí, gente. Vou abrir aqui. Achei. Mateus 6, 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará quem? Vocês. Gente, olha isso, gente. Agora, essa parte B do versículo muda tudo. E agora a gente vai entender o porquê que a gente está sofrendo até hoje. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Um minutinho só, pode entrar. Ah, você trouxe aí? Obrigada. Gente, percebe que esse versículo ele muda tudo. Pois, se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Amém? Isso aí todo mundo sabe, a gente prega isso todo dia na igreja. Mas essa parte B, poucas vezes a gente vê. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O que acontece, gente? Se eu não consigo perdoar essas coisas que eu sofri lá atrás, que eu falei para vocês, né? Abuso, gestação indesejada, abandono, traição, né? Castigos exagerados. Se eu não consigo perdoar isso, eu não estou sendo perdoada por quem? Por Deus. Se eu não estou sendo perdoada por Deus, eu estou sendo o quê? Rejeitada por Deus. E se eu estou sendo rejeitada por Deus, eu começo a buscar a aprovação de quem?
dos homens. Quem busca a aprovação de homens aqui na Terra, quem busca a aprovação de pessoas terrenas, são pessoas que estão ainda sendo rejeitadas por Deus em alguma área na vida. Tá? E é claro, gente, quando eu tô falando aqui, não é porque Deus te odeia, não. Deus te ama. Ele só tá esperando que você libere o perdão para essa pessoa. Mas a tua vida espiritual e emocional ainda está travada, e às vezes financeira, conjugal e todas as outras, né, áreas da nossa vida, ainda existem áreas na nossa vida que ainda estão travadas por falta de perdão, porque Deus está rejeitando esse comportamento nosso. Existe uma rejeição do comportamento de Deus. E aí eu vou trazer para vocês como que Jesus agia. Gente, Jesus não era rejeitado pelas pessoas? O que vocês acham? Sim. Jesus, ele foi rejeitado pela própria família, pelos próprios irmãos, ele foi rejeitado. Jesus foi abandonado pelos próprios discípulos. Jesus foi traído pelo próprio discípulo, por aquela pessoa que sentava na mesa com ele. Jesus foi caluniado pelas pessoas que ele mais amava. Mas isso impedia, ou isso impediu ele, algum dia, de viver a melhor versão dele aqui na Terra? De viver os projetos que Deus tinha sobre a vida dele para ele. Você vai lá na Terra, você vai fazer isso. Alguma dessas rejeições impediu Deus de Jesus viver de forma extraordinária aquilo que Deus ordenou ele fazer aqui na Terra? Alguma desses abandonos, dessa caluniação que ele vivia todo dia, desapontamento que ele vivia todo dia, a perseguição que ele vivia todos os dias, impediram dele viver o projeto de Deus aqui na Terra conforme Deus tinha orientado ele fazer? Não. Por quê? Porque Jesus não tinha ferida, gente. Olha que coisa extraordinária. Jesus simplesmente não tinha feridas. Simplesmente não existia mal dentro dele. Não existia nada de mal dentro dele. Então ele não estava preocupado, aquilo não limitava ele. Percebe? Não tinha como atitudes externas. Lembra que eu falei da bem-aventurança? Você se sentir bem plenamente, e não é pelo externo. Então as coisas externas estavam chegando em Jesus, né? Que para mim foi a pessoa que foi mais rejeitada, mais caluniada, mais traída, né? De forma mais cruel. Estava vindo e não estava impedindo dele, ó, crescer. Não estava impedindo dele fluir ao ministério dele. Porque não existiam essas feridas. Mas nós, que ainda temos muitas feridas, e eu boto nós porque eu também tenho ainda muitas feridas que eu estou tratando, ainda estou vivendo nessa metamorfose aí junto com vocês, ainda existem feridas dentro de mim. Por quê? Porque tem situações que a gente ainda não conseguiu perdoar. E, gente, e quando eu faço essa sessão aqui, normalmente eu recebo várias mensagens no meu pessoal, que eu acredito que eu vou receber nessa agora também. Paulo, eu não sabia que eu não tinha perdoado aquela situação. Paulo, eu não sabia que aquela situação eu precisava liberar perdão. Paulo, eu não sabia que aquela situação ainda me machucava tanto. Por quê, gente? Porque a gente pouco para analisar a nossa vida. A gente pouco para pensar igual a gente está pensando aqui agora. Como eu falei para vocês, eu ia para o monte, ia para visita, ia para isso aqui, chegava em casa, dormia, tomava banho, comia e acordava de manhã. E aí a gente fica vivendo aquela nossa vida do dia a dia, da correria, e pouco paramos para analisar e para sentar e para pensar o que a gente está vivendo no nosso dia a dia. E se a gente não para, a gente não analisa que a gente está desejando vingança ainda no outro. Gente, quer coisa mais óbvia? Você se emocionar quando tá cantando a Sabor de Mel na igreja. Se você se emociona porque tá cantando Sabor de Mel na igreja, você ainda está ferida, você ainda está desejando coisa ruim pro outro. Como é que você está desejando que o teu irmão fique lá na plateia e você no palco? E você tá achando o máximo.
Deus quer me exaltar. Fala, terra de mistério. E o outro tá lá na plateia, é isso que você quer? Você acha que realmente é isso que Deus quer? Será que o teu Deus tem acepção de pessoas? O meu não tem, não. O meu não acha bonito botar um no palco e botar outro na plateia. Vai lá, fica sofrendo, ó. Fica aí sofrendo, olhando tua irmã crescendo. Meu Deus não tem acepção de pessoas. Então, se a gente ainda acha bonito esse tipo de louvor, é porque ainda existem muitos desejos de vingança dentro da gente, tá? Então, enquanto não reconhecemos a necessidade de liberar o perdão, alguns pensamentos cercam a nossa mente. E aí eu vou dar umas dicas aí para vocês, né? Além desse louvor aí que está emocionando muita gente, né? Eu lembro, gente, que uma vez um grupo de ex-presidiários, elas estavam louvando esse louvor, mas elas louvavam e choravam. E tem sabor de mel a minha vitória. Mas elas não estavam chorando por um aquebrantamento verdadeiro diante de Deus, elas estavam chorando porque elas queriam vingança, porque elas queriam que aquelas pessoas que colocaram elas lá dentro, presas, que fizeram elas sofrer, viesse ficar lá na plateia, vendo elas, né, no palco. E esse sentimento de vingança não vai aproximar ela de Deus. Percebe? Então, além desse louvor, existem muitas outras coisas que mostram, tá, pra gente, que a gente ainda está contaminada. Eu nunca mais vou permitir alguém me humilhar daquela forma. E aí uma pessoa uma vez falou para mim, agora há pouco tempo, Paulo, eu nunca sofri uma humilhação tão grande dentro de uma igreja. Eu não tenho mais condições de congregar nessa igreja porque eu nunca sofri uma humilhação tão grande nessa igreja que eu estava congregando. Eu te pergunto, será que Jesus não sofreu humilhação dentro da sinagoga, gente? Ele como mestre tendo que pregar lá no pátio? Será que não era humilhação, não, isso que ele sofria? E ele deixava de ir na sinagoga? Ele deixava de fazer aquilo que era para ser feito? Então eu nunca mais vou permitir alguém me humilhar dessa forma. Não preciso disso. Se você fala isso, irmã, é porque ainda existe um desejozinho dentro do seu coração de vingança. Eu vou ser perfeita, gente. Quem tem mania de perfeccionismo aí? Pode dar um glória aí que vai sair hoje. Eita, eu vou ser perfeita, fazer tudo perfeito, ao ponto que ninguém vai poder falar nada de mim. Por quê? Porque você tem medo, gente, de ser criticada. Você tem medo de ser rejeitada, né? Porque se você não for perfeita, você vai ser rejeitada. As pessoas vão falar, a casa da Mariana é bagunçada. Deus me livre, a minha casa é muito mais organizada. Aí a Mariana acorda de madrugada, fica lá 3 horas da manhã arrumando a casa, uma louca. Porque ninguém pode falar isso dela. Ela tá fora das condições dela físicas e emocionais, mas ela tem que dar conta da casa. Porque ninguém pode falar uma vírgula dela. Amiga, quem tá falando isso, cada um vai dar conta daquilo que fala. Quem tá falando isso é responsabilidade de quem tá falando. Só quem sabe o que tá vivendo é você. E eu falo, gente, com o maior orgulho, sabe? Às vezes as pessoas pensam que a Paula é louca. Eu falo com o maior orgulho. A minha louça dorme tranquilamente, ela não acorda machucada, ela não acorda triste, ela não acorda me amando menos, mas ela dorme sujinha, fedorenta, bem alegre, porque eu vou querer dormir abraçando meu filho, abraçando meu esposo, dando cheirinho, e para mim quem importa são eles. E de manhã, tudo bem, eu vou lá e dar conta dela, e ela vai ficar feliz da vida depois de manhã. Ela não liga. E se alguém chegar aqui em casa, esses dias chegou uma pessoa aqui em casa, pelo amor de Deus, eu não aguento isso não. Pelo amor de Deus, essa louça tá quase batendo no teto. Eu falei, não esquenta não, amiga. Daqui a pouco eu boto tudo lá dentro da máquina, resolvo, e pronto, a máquina lá não esquenta não. Ela não vai ficar triste, não vai ficar mal-humorada. Esquenta não, deixa a louça aí. Eu tô aqui brincando com meu filho. Fui pra sala e voltei pra sala brincar com meu filho feliz da vida, gente, porque eu não estou preocupada em ser rejeitada e apontada pelas pessoas que acham que a casa tem que estar assim, que tem que estar assada. A casa é minha,
é do meu esposo, do meu filho. Quem tem que se sentir bem aqui dentro somos nós três. Foi, gente? Caiu muita ficha aí para vocês do perfeccionismo? Sim. O lençol, gente, o lençol ele tem que estar esticado o suficiente para eu, meu esposo, meu filho se sentir bem. Além disso, ele não precisa mais estar esticado. Para outras pessoas pensarem assim, meu Deus, o lençol dela, olha, não tem um fio amassado. Não, meu lençol é esticado o suficiente para eu e ele se sentir bem. Tem dia que eu acordo e meu lençol tá dando voltinhas assim, ó. Ainda mais quando o Samuel dorme na cama com a gente. Ele vai fazendo assim, o lençol vai saindo, vai embolando. E amém! Tive uma noite maravilhosa com meu filho, tive uma noite maravilhosa com meu esposo. Naquele momento, somos nós três que precisamos estar nos sentindo bem. Não é as outras pessoas que precisam olhar e falar, meu Deus, que lençol é esse? Esticado desse jeito, que perfeccionismo todo. Eu sou muito mais presente do que todas as outras. Ninguém poderá falar nada de mim. Sabe aquela situação que você está presente no lugar mesmo sem ter condições? Você vai pro culto, gente. Eu teve situações de mentoradas minhas ir pro culto doente. Tanto doente emocionalmente quanto doente fisicamente. Porque ela não tinha condições da outra pessoa olhar para ela e falar assim, meu Deus, ela não veio pro culto hoje. Não. Ela é melhor que todo mundo. Ela nunca pode, entendeu? Ser apontada por ninguém porque ela faltou aquele culto. Eu posso até estar sem vontade, mas estarei lá com um sorrisão para todos verem que eu estou de boa. Gente, você pode chorar sim. Jesus chorou. Jesus sentiu raiva. Jesus sentiu tristeza. As emoções são dadas por Deus. Quem criou as emoções foi Deus. As emoções elas foram criadas por Deus. O que a gente não pode é usar as emoções de forma disfuncional, né? Tô com raiva, vou quebrar o nariz do meu marido. Isso é uma disfunção. Mas Jesus, com raiva, ele fez o quê? Ele foi lá e tirou os vendedores lá da frente. Tá? Acaba com isso daqui, vamos limpar o templo. Eu, com raiva, o que eu fiz? Eu estudei como uma louca. Eu preciso aprender isso. Eu preciso dar um jeito no meu casamento. Eu vou estudar, eu vou até eu aprender. Estudei. Gente, esse curso do coach que eu fiz, a aula acabava às vezes 3 horas da manhã. Teve um dia que acabou 5 horas da manhã. Eu estudei. Eu não abri a mão. Às vezes o Thiago falou, cara, dorme, depois tu assistir isso. Eu falei, não, eu vou fazer, eu tenho que dar conta. Era raiva, tava forte dentro de mim. E eu usei essa raiva como impulso para poder alcançar aquilo que eu acreditava que era necessário para o meu casamento não ser destruído. Então você pode sentir raiva sim, mas usar ela de forma funcional, igual Jesus. Você pode sentir tristeza sim. Jesus sentiu tanta tristeza que ele fez o quê? O que ele fez? O que vocês acham que Jesus fez? Ele sentiu tanta tristeza que ele chorou. O que ele fez? Ressuscitou morto, minha filha! Tá dormindo? Foi pra escola dominical, não? Cadê o pastor aí? Vai puxar a orelha de vocês. Tem que obedecer, gente. Jesus sentiu tanta tristeza que ele ressuscitou morto. E você, tá fazendo o que com a tua tristeza? O que você tá fazendo com a sua tristeza? O que você tá fazendo com a sua raiva? Então, gente, a raiva, a tristeza, a angústia, sentimentos, todos os sentimentos foram criados por Deus. Agora, como que a gente vai utilizar esses sentimentos é que muitas das vezes a gente utiliza de forma errada, tá? Então, se você fala alguma dessas frases aqui, já bota aí o asterisco, né? Bota o ponto de exclamação. Alguma coisa está acontecendo de errado aí na sua vida. A gente precisa analisar onde estão essas feridas, tá? Precisamos visualizar a necessidade do perdão. Então, gente, por que nós pensamos aqui assim? Porque precisamos de aprovação do outro para nos sentirmos aceitos, já que não estamos sendo aceitos por nosso Pai, por não estarmos conseguindo perdoar. Então, quando eu não consigo perdoar de verdade, eu não estou sendo aceita pelo meu pai naquela situação, naquela área, eu fico buscando aceitação do quê? Do homem.
Eu fico querendo impor o meu marido a aceitar aquela situação, eu fico querendo impor a minha mãe, eu fico querendo impor o meu pastor, eu fico querendo impor os meus filhos, eu fico querendo impor as minhas amigas, a minha irmã, meu irmão, tá? Esses pensamentos só nos afastam ainda mais de Deus e aumentam o nosso fardo, ficando como? Tensa, tendo dor, ficando tensa e tendo que dar conta de tudo desnecessariamente. Então, quantas coisas a gente está tendo que dar conta que não é necessário? Não é necessário você ter que dar conta disso tudo que você está pensando que você tem que dar conta. Eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta do meu marido, eu tenho que dar conta dos meus filhos, eu tenho que dar conta da igreja, eu tenho que dar conta de todos os evangelismos, eu tenho que dar conta de atender todas as pessoas que estão me pedindo oração, eu tenho que dar conta de atender todos os pedidos extras das pessoas, das minhas amigas, e a gente só vai colocando cada vez mais um fardo pesado nas nossas costas de coisas que não são necessárias, assim, a gente dar conta. Deus tem o melhor para cada uma de nós. Ele está pronto para nos aceitar na nossa essência. Até porque, gente, foi Ele que nos criou assim. Lembra que eu falei que foi Deus que me criou devagarzinho? Então Deus vai me aceitar devagarzinho, gente. Eu não preciso ser eu toda ligeira, não, que nem eu queria ser. E Ele não me acha lerda, não. O Senhor me acha cautelosa. Tá? E Ele vai nos aceitar sim, porque foi Ele que nos criou de forma maravilhosa. Basta somente, gente, a gente perdoar os nossos ofensores. Eu perdoei aquela pessoa que me ofendeu, que me falou que eu era lerda. Que assim também o nosso Pai que está no céu nos perdoará. Agora, com o nosso coração limpo, teremos a oportunidade de quê? De ser perdoada por Deus e de ver a Deus. Né? Lembra? Bem-aventurados de coração limpo, porque esses verão a Deus. Então, a gente precisa estar com o nosso coração limpinho, para que a gente possa também viver essa bem-aventurança de ter o nosso coração limpo diante de Deus. Aqui foi o versículo, né, que eu tinha falado para vocês. Gente, e agora eu quero fazer essa oferta aqui para vocês, né? Como eu falei para as meninas que já fazem parte aí do meu grupo, né? Eu vou fazer essa oferta para vocês e essa oferta só vai até sexta-feira. A partir de sexta-feira vai mudar o valor, ele vai passar a ser R$1.000, tá? 1.200 para as pessoas que vêm de fora, R$1.000 para as pessoas que estão aqui, que é por indicação. Todas as pessoas que estão aqui são por indicações, porque eu não fiz propaganda fora, então todas as pessoas que estão aqui são por indicações. Então, a partir de sexta-feira, esse valor vai passar a ser R$1.000, tá bom, gente? É um convite que eu estou trazendo para vocês participarem comigo, né? Vocês viram aí, eu mostrei para vocês, essa foi uma sessão bônus que eu dei aí para vocês e para as meninas. Mas são 8 sessões que eu faço dentro disso tudo que eu falei aqui para vocês, para a gente focar na cura dessas feridas. Então, durante as sessões, a gente foca bastante nessa cura. Eu disponibilizo a apostila para vocês e a participação do grupo do WhatsApp, onde a gente troca muitas ideias lá, tá bom? Então, quem quiser, gente, participar deste grupo, quem quiser entrar, falar, Paula, gostei muito de tudo que você falou, fez muito sentido para mim, tudo que você falou aí, realmente caiu muitas fichas para mim, eu quero fazer parte desse grupo, como que eu faço para fazer parte desse grupo? Você vai mandar uma mensagem para a pessoa que te convidou, então, se a pessoa que te convidou foi a Mariana, por exemplo, você vai mandar uma mensagem lá para a Mariana, Mariana, como é que eu faço para participar lá do grupo? E aí a Mariana vai entrar em contato comigo para eu poder falar com você, tá bom? Se for a Monique, você vai mandar mensagem para a Monique, Monique, como é que eu faço para participar do grupo? E aí a Monique vai mandar. Para quê, gente? Por que eu estou fazendo dessa forma? Para você poder ganhar o desconto, tá? De 1.200 por 790. Se você entrar em contato comigo sem elas, o que vai acontecer? Eu vou entender que você veio do meu Instagram, dos anúncios que eu estou fazendo no meu Instagram, e você vai pagar os 1.200. Tá bom? Fui clara? Essa oferta é válida somente até sexta-feira. Por quê? Porque eu estou abrindo uma turma nova e só quem pagar até sexta-feira vai poder entrar nessa turma. Tá bom?
Então, um beijo para as minhas amigas convidadas. Foi ótimo estar aqui com vocês. Deixa eu tirar aqui um pouquinho o slide que eu quero ver vocês, rapidinho. Eu não consegui ver vocês durante a sessão toda. Quem puder abrir a câmera aí para tirar uma foto bem legal de vocês. Agora. Abre aí. Vou tirar uma foto bem bonitona de vocês, hein? Pode? Diz. Foi. Gente, alguém que é convidada. Alguém que é convidada. A dona Ruth, a irmã Luiz Lopes, Jussiara, Zuzete, vocês que são convidadas. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa, compartilhar algo? Eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Se fez sentido tudo que eu falei aqui, se vocês passaram por coisas parecidas, vocês sentem que vocês estão vivendo isso? Pode falar, Dona Ruth levantou a mão, fez assim. Dona Ruth acho que deve ser um pouco tímida, né? Não deve ser igual a Monique, não. A Monique já tinha aberto o microfone, já contado tudo o que aconteceu. Tá com a mãe é filha? Tímida? Duvido! Ela é o dobro de mim, Paula. Sério? Então fala aí, Dona Ruth. Fez sentido para você? Caiu muita ficha? Bastante, bastante. Eu estava aqui pensando, né? É que aquele negócio, a gente também começa a falar muito, né? Acaba não aprendendo, né? Uhum. Mas foi perfeito, assim, coisas que realmente veio do passado, você acaba lembrando de várias coisas que realmente você passou por aquilo, né? Eu tenho 55 anos e eu sei o quanto que já sofri até aqui. Mas foi bênção, foi bênção. Amém. Escrevi, tá? Isso aí, anota tudo aí. Depois, se a senhora quiser participar, já sabe, só mandar mensagem para a Monique, que aí a Monique já vê aqui comigo tudo direitinho, tá bom? Tá, beleza, filha. Um beijo. Suzete Ferreira, se você puder abrir a câmera aí para a gente ver. Eu sou muito tímida, não gosto muito não, viu? Ai, meu Deus, muito tímida. Tá bom, vou esconder Não meus gosto olhos. não. Ó, fechei os olhos. Conta aí para mim se fez sentido para a senhora. Fez sim, irmã, porque eu passei um momento também difícil sobre traição, né? Eu fui traída, meu esposo foi embora morar com a Dalila, e tive depressão, esse mal, mas Jesus me curou, para a honra e a glória dele, estou aqui vencedora, porque Amém, glória a Deus. foi luta, foi caminho de deserto, foi noites escuras, foi muito choro. Fui para médico, o médico disse que ia ficar dependente de remédio, e eu disse à médica que meu remédio, que ia me dar a cura, os médicos dos médicos, era o Senhor, Glória e eu a não Deus. ia viver tomando esse remédio. Para a honra e a glória do Senhor, eu não tomo mais remédio, eu durmo normalmente, e só tenho a agradecer a Deus por tudo. Somente isso que eu tenho que falar, minha irmã. Glória a Muito Deus. obrigada, Jesus. Amém. Abençoe. Eu Foi amo vocês, maravilhoso ter cada a um senhora em aqui. Cristo Jesus. Amém. Foi maravilhoso ter a senhora aqui. Agora, um beijo, gente. Um beijo para a irmã Suzete, um beijo para a irmã Ruth. Que agora a gente vai ficar só a gente aqui no nosso cafufo. Beijo. Pronto. Gente, a irmã Cida, ela é nova aqui, tá? Ela entrou ontem. Deixa eu apresentá-la aqui para vocês. Essa irmã maravilhosa aí. Ela entrou ontem, só que eu acho que ela vai ficar na turma de sexta, tá? Porque essa turma já está muito avançada aqui, ela não vai seguir. Mas como o de hoje era bônus, eu falei, não, você vai, pode vir, pode vir. Então, hoje ela está aí, muito bem-vinda. Eu vou apresentar aqui para você rapidinho nossas irmãs, a Fernanda, Monique, Lohane, Tamires e Mariana, essas mulheres maravilhosas, cheias de Deus, que já estão aí vivendo, né, um destrave enorme na vida delas, conseguindo alcançar aí a melhor versão delas. Amém. Glória a Deus. É um prazer. Menina,
Agora eu vou fazer um exercício com vocês. E eu vou pedir para vocês... Peraí. Pegar uma folha de papel. Que a gente vai fazer esse exercício aqui, ó. Para fazer esse exercício. A gente vai perdoar essas ofensas, tá? E aí eu vou pedir para vocês serem o mais profundas possível. Quanto mais profundas vocês forem, mais vocês vão alcançar o coração de Deus, tá? Então, mais profunda e mais específicas possível. Então, eu já sei aqui que algumas têm um problema com isso, com aquilo. Não vou ficar citando aqui que eu tô gravando. Eu acho que eu vou até parar de gravar agora, nesse momento. Peraí, gente. Parar de gravar, que é melhor.